5 bases na região norte, e o foco deles é evangelização da região norte do nosso país. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Desde já eu quero parabenizar aí os nossos irmãos, o Bispo Natan, o Eric, né, que está à frente do trabalho com os jovens. Falar sobre transformação de pensamento, nós temos que colocar uma palavra que até mesmo está um pouco em moda nos nossos dias, até mesmo por intermédio de um filme que foi lançado, um filme evangélico que fala sobre metanoia, que é mudança de atitude, mudança de mente, mudança de espírito. E Paulo aqui, ele nos convida, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele nos convida para nós sermos transformados e renovados, mudarmos o nosso humor de espírito. E nós vemos que, na essência dessa palavra, né, é uma mudança essencial de pensamento ou caráter. É uma transformação espiritual. Então, nesta noite, o Senhor, Ele quer fazer na minha vida e na tua, uma mudança radical nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele não quer que nós ficamos na mesmice, não quer que nós ficamos no comodismo e não quer que nós ficamos da mesma forma que nós estamos. Por isso mesmo que o Senhor colocou no coração de vocês a escolha deste tema, deste versículo. Transformação. E a partir de hoje o Senhor transformará as nossas vidas. Nós não seremos mais os mesmos, porque a população está aí, as ruas estão aí, os jovens estão aí. E o que eu e você temos feito? O que nós temos transformado? Aonde nós temos impactado? O que nós temos feito para mudar a nossa sociedade? Qual é o benefício que nós temos emplacado na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas, na nossa faculdade, no nosso trabalho? Metanoia, nós temos que mudar, porque senão nós seremos engolidos pelo mundo. Nós seremos engolidos pelo que fala aqui nesta palavra. E não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos nos conformar, nós não devemos nos moldar. O que Paulo está dizendo aqui que era para nós não nos moldar com este mundo. E se nós entrarmos em inúmeros temas do que o mundo prega para nós hoje, nós passaríamos aqui a noite toda e entraríamos numa vigília. Porque, né, e um dos temas mais fortes é que a família é uma instituição falida. É o que o mundo mais prega nos dias de hoje. Porém, o Senhor está dando a oportunidade para mim e para você levantarmos a bandeira do cristianismo e provar e mostrar que isto é uma verdadeira mentira. Metanoia. Ou nós mudamos e mostramos que nós somos luz neste mundo e sal nesta terra, ou então o mundo vai nos engolir. O mundo vai nos transformar, o mundo vai nos moldar. É isso que Paulo ele começa a dizer nesta carta. E quando ele fala, o início desta carta, ele está falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é aqui nesse local que nós temos que forçar a nossa mente para as coisas de Deus. Quando nós saímos da nossa casa, o nosso culto tem que começar lá na nossa casa, quando nós estamos nos preparando para vir para a igreja. É lá que se inicia o nosso culto. Para nós chegarmos aqui, o Senhor derramar as bênçãos do céu, o Senhor operar milagres, o Senhor transformar as nossas vidas, nós sermos abençoados e abençoadores, porque não adianta nada nós somente receber e não dar. Nós temos que receber e dar ao mesmo tempo.
Geograficamente, se nós olharmos, o Mar da Galileia, ele desce, cai no Rio Jordão, e o Rio Jordão desce e cai no Mar Morto. E o Mar Morto não deságua para mais ninguém, por isso ele se chama morto. Então, todos que recebem, dá e tem vida. Por que o Mar Morto não tem vida? E o nome dele já diz, Mar Morto, porque ele não dá nada para ninguém. Dele não sai nada. Então, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que é melhor nós darmos do que receber. Portanto, o Senhor está te dando o privilégio de você ser bênção na vida de uma pessoa, amém? Então, todas as vezes que você vier ao culto, você tem que oferecer o seu sacrifício vivo, você tem que se esforçar, você tem que se apresentar, amém? E o seu culto tem que ser racional, você tem que forçar a sua mente realmente. Quando você estiver louvando as letras que estiver sendo projetada, você tem que forçar a sua mente naquilo que você está lendo. Quando o pastor estiver aqui pregando, ou a pessoa que estiver trazendo a palavra, você tem que realmente estar conectado com o que está sendo dito, com o que está sendo falado, porque é isso que Paulo está pedindo para a igreja de Romanos, e é isso que o Senhor está pedindo para mim e para você nesta noite, é para nós colocar o nosso culto racional, é para nós forçarmos a nossa mente a pensar nas coisas do céu, nas coisas que vêm do céu para as nossas vidas. Transformar não é moldar. Mente renovada é sinônimo de experimentar e cumprir a plena vontade de Deus. Quando nós temos o privilégio de estarmos sendo transformados e renovados, nós temos o privilégio de termos um diálogo com Deus. E neste privilégio, Deus revela a sua grandeza para mim e para você. Ele revela qual é a vontade dele, e aqui ele deixa bem claro que ela é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que ter esse privilégio, nós temos que ter isso nos nossos corações. Muitas vezes nós nos preocupamos, Senhor, mas por que isso, por que aquilo? Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse deste jeito. E muitas vezes nós queremos dar jeito para aquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos criar uma forma, criar um caminho, sendo que Deus já está determinado o teu caminho, já está escrito o teu caminho. E muitas vezes você está brigando com você mesmo. Por isso que você tem que buscar a presença do Senhor em oração, buscar a presença do Senhor em dedicação, em jejum, em oração, porque o Senhor vai revelar qual é a verdadeira vontade dEle. E quando Ele revelar no seu coração, não vai ser um sacrifício, não vai ser uma obrigação, vai ser por amor. Você vai realizar, a sua mente vai ser transformada, e você vai realizar com amor, com satisfação, com alegria no seu coração. Versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós vemos aqui que ele fala sobre equilíbrio e lutar. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Aqui Paulo está falando
sobre equilíbrio. Paulo ele está falando sobre luta, equilíbrio, e ele está falando para nós lutarmos, a luta que ele está falando é para nós lutarmos contra o nosso próprio, a altivez de espírito que nós temos. Se nós sabemos, não é para nós nos vangloriar, porque nós temos o conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que aqui ele está, esse texto fala sobre a transformação da vida cristã. Aqui, se nós seguirmos o que está no capítulo 12, nós seremos bem-sucedidos como cristão. Porque aqui ele fala, né, a primeira transformação que tem que vir nas nossas vidas é que nós reconhecemos que nós não somos nada, que tudo veio do nosso Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos e tudo que até iremos alcançar vem das mãos do nosso Deus, não pertence a nós. Por isso, aqui ele nos alerta que a primeira transformação é que tudo que eu sei, eu não sei. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo fala para nós não cairmos no erro de sermos altivos e cairmos no erro da nossa própria sabedoria. Nós errarmos com a nossa própria sabedoria, nós cometermos erros. Então Paulo aqui ele nos alerta para nós lutarmos contra a nossa altivez. Do versículo 4 ao 11, somos dependentes uns dos outros. O segundo ensinamento, na onde aqui Paulo está falando sobre transformação e sermos renovados, é que eu dependo de você e você depende de mim. Se nós não andarmos juntos, nós não iremos fazer nada. Tudo que é feito no reino de Deus é feito na unidade. Tanto é que é tão claro que a unidade faz a diferença, que Deus do alto céu viu o homem construindo a torre de Babel e falou: esse negócio é bom, se eu não parar o homem, não sei aonde ele vai chegar. E foi lá e confundiu as línguas dos homens. Por quê? Porque o homem estava unido, eles falavam a mesma língua, e eles iam construir uma torre, e o intuito do homem era construir uma torre para chegar ao céu, e serem lembrados. Esse era o intuito e o propósito daqueles homens. Portanto, Deus foi lá e dividiu as línguas. E ali eles se dividiram, e ali já não se entendiam mais, e pararam de construir a torre de Babel. E aí nós vemos que a igreja primitiva ela era uma igreja tão forte, uma igreja tão poderosa, e uma igreja que era eficaz em sua sociedade, que havia milagres, havia cura, havia transformação, eles estavam todos, né, Atos 2, os últimos versículos ali, 41, 42, até o 46, diz isso, que eles viviam em unidade no partir do pão, e Deus acrescentava à igreja os santos. Então nós vemos que a igreja avançou no seu início, por quê? Porque eles estavam unânimes. Nós temos que estar unânimes, temos que estar junto, e diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Então não adianta, irmãos, quem anda desgarrado é presa fácil de Satanás. Você tem que estar aqui, ó, dentro do rebanho. É atividade com os jovens? É atividade com os jovens. É atividade com as irmãs? É atividade com as irmãs. É comprar, vestir a camisa e comprar a causa. É para ir evangelizar? É para ir evangelizar. Toda a igreja tem que estar junto. É para vir para a vigília? É para vir para a vigília. Todos aqui, ó, orando até não sei que hora que o pastor determinar. É para consagrar 40 dias, 30, 7, eu não sei. É para fazer campanha. O que é que está sendo proposto para vocês? E o que é que está ocorrendo em divergência com vocês? E principalmente os jovens, né? Porque o culto é para jovens. O que está divergindo vocês? Vocês têm que estar unânimes. Vocês querem fazer uma mocidade, jovens fortes,
guerreiros que vão impactar aqui Vila Guaraciaba, a cidade de Santo André, estado de São Paulo, Brasil e o mundo. Vocês têm que estar junto com o líder de vocês. Vocês têm que comprar a ideia, falar, não, o nosso líder quer um culto assim, é assim que vai ser feito, e nós vamos unir com ele, vamos dar mais ideia, e é isso aí que tem que ser realizado, e realizar, porque o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Eu louvo a Deus, por entrar por essas portas aqui, ver vocês aqui louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Isso é louvável, porque vocês poderiam estar em qualquer outro local, mas vocês estão aqui, juntos para adorar o nome do Senhor, e serem transformados. A vida de vocês serão transformadas, vocês não serão mais o mesmo. Aleluia. Vamos ler do 4 ao 11. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita ministério, misericórdia, com alegria. O que exercita misericórdia, com alegria. Aqui Paulo ele começa a decorrer vários dons. Não somos todos iguais, nem todos têm o dom da oratória, de subir aqui, abrir a Bíblia, falar livremente. A pessoa não gosta, não se sente bem, prefere ficar ali no cantinho. Mas põe a pessoa para administrar algo, nos bastidores a pessoa se sai super bem. Então põe ela lá, apoia ela lá. Outros tem o dom de orar, você põe uma causa na mão da pessoa, por enquanto que não vem o resultado, ela não para de orar. Então põe ela para orar, valoriza, é isso que nós temos que valorizar no corpo de Cristo, valorizar as diferenças, porém fazer com que as diferenças trabalhem pelo mesmo propósito, e todos unânimes. Qual que é o propósito? Salvar almas, vidas. Deus ele está interessado em vidas. Deus, o interesse de Deus e o maior plano dele é a humanidade. Deus ele tem interesse em vidas. Portanto, nós temos que realizar as nossas tarefas e o que nós falamos aqui, o que Paulo deixou, para cada um dentro dos irmãos da igreja, um é para profetizar, busque, vá em seminário de profecia, lê livros sobre profecia, busque ao Senhor, porque o Senhor vai abrir a visão. Se você tem o chamado na palavra, em ministrar, em ensinar, é o que está escrito aqui, ó. Chama o pastor, eu tenho desejo no meu coração de ensinar. Escola Bíblica Dominical, está aí, ó. Eu não sei se é de domingo a escola bíblica. Escola Bíblica Dominical, vem aqui, ó, ensinar. Porque o Senhor fará a obra. O Senhor fará o que apraz ao Senhor, Ele fará. Portanto, nós podemos voltar lá. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você deve de buscar ao Senhor. Senhor, e aí? Aonde é que eu estou encaixado aqui, Senhor, neste corpo? Eu tenho uma função. E todos é importantes no corpo. Todos. Se uma célula ocorrer uma mutação nessa célula, ela começa a multiplicar outras células mutáveis e se torna um câncer. Uma célula. Então, todos nós temos a importância dentro do corpo de Cristo. Não é somente quem está aqui na frente, visivelmente tem a importância, porque muitas vezes nós pensamos isso.
Falando, não, para mim ser importante na igreja, eu tenho que estar nas melhores posições, eu tenho que estar nos melhores cargos, os irmãos têm que me ver. Não, irmãos, não precisa. Não precisa, e nós iremos nos surpreender quando nós chegarmos lá na glória, e ver a coroa do irmão X e a coroa do irmão Y. Falar, nossa, mas o irmão Y, né, fazia tanto, aparecia tanto. Mas o irmão X é quem segurava o piano na grande realidade. É quem gastava tempo em oração, é quem ia visitar os irmãos, é quem realmente fazia a diferença. Portanto, irmãos, nós temos que buscar da parte do Senhor, porque Ele vai realizar os planos e propósitos dEle nas nossas vidas, e será boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós temos que ser transformados e renovados no nosso espírito. Metanoia, mudança de atitude, mudança de espírito, mudança de mente. Nós temos que mudar. Aleluia. Do versículo 12 ao 13. Comunicai com os santos as suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai os que, no 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Amém? Comunicai com os santos as suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí inicia a transformação. É difícil nós abençoar quem está nos maldizendo, quem está nos maltratando, quem está pisando no nosso calo e está falando mal de nós. E o que a Bíblia diz para mim e para você é que nós temos que erguer as nossas mãos e abençoar. É isso que Deus está falando. E aí nós entramos lá no versículo 2, 12:2. Transformação e renovação. Somente com uma mente de Cristo nós vamos conseguir fazer isso. É difícil você ver um filho teu ser maltratado, amaldiçoado, tal, e você levantar as suas mãos e abençoar quem está fazendo tudo isso. E aí nós vamos lá no versículo 2, transformação e renovação. Somente com a mente de Cristo nós vamos conseguir fazer isso. É difícil você estar com o seu carro estacionado aí na porta, a pessoa vir, destruir todo o teu carro, e ainda falar, não vou pagar e não vou pagar mesmo. E você levantar as suas mãos e abençoar, falar, vá em paz. Quando começa a tocar no que é nosso, quando começa a tocar naquilo que pertence a nós, é automático o ser humano se defender. É automático. É uma defesa. Somos seres racionais, nós vamos nos defender. Porém, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que nós não devemos nos defender. Porque mais para frente nós vamos ver aqui que nesse mesmo capítulo 12, Paulo diz que a ira e a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Metanoia, mudança de atitude. Porque qualquer outro ser humano se vingaria. Qualquer outro ser humano agiria com a força dos seus próprios braços. Porém, o que a Bíblia diz para mim e para você que é para nós deixarmos nas mãos do nosso Deus, que Deus há de tratar. Deus é quem trata com o homem na terra. Aleluia. Devemos abençoar sempre, devemos estar juntos em todos os momentos, alegres e tristes. Nós já tivemos inúmeras experiências, todos nós aqui já tivemos essa experiência. Quando tudo vai bem, a casa está cheia. Mas quando as coisas começam a ir de mal a pior, some todos. Só fica mesmo aqueles que te amam. Só fica mesmo aquele que é amigo mesmo. Some tudo. Todos desaparecem.
Mas o que a Bíblia diz para mim e para você, e quando você fala que é meu amigo, eu entendo que você é meu amigo, tanto na alegria quanto na tristeza. Quando eu falar que eu sou teu amigo, eu tenho que estar junto com você, seja no momento alegre, feliz, de contentamento, ou seja no teu pior momento de tristeza. Eu tenho que estar ao teu lado e chorar com você e sorrir com você. É isso que a Bíblia fala para nós, metanoia. Nós temos que mudar a nossa atitude, porque bom é nós sermos convidados para ir a uma festa, mas quando nos convida para ir para um velório, nós não queremos ir. Isso é normal. O ser humano, mas tem que ir e tal. É lá que você tem que ir. É lá, porque a palavra do Senhor diz que é melhor, lá em Eclesiastes fala que é melhor nós irmos no velório, porque lá nós vamos refletir o fim da vida, do que nós irmos para uma festa. E aqui a palavra do Senhor é clara. Paulo, ele está falando para mim e para você, para nós estarmos juntos, tanto na alegria quanto na tristeza. É para nós estarmos unânimes, juntos, mudança de atitude. E isso daí é notório, né? Principalmente se te chama para um velório, que o velório vai passar a noite, às vezes até fecha o velório por causa de segurança, mas inúmeros velórios você vê que fica ali mesmo só os familiares bem próximos do falecido. E aonde está a igreja que tinha que estar? Junto com o irmão, chorando com o irmão. Aí é que está, metanoia. Ou nós mudamos e nos transformamos e nos moldamos à luz da palavra de Deus, ou então nós vamos continuar na mesma mesmice de sempre. E não seremos transformados, não seremos renovados conforme o que diz a palavra do Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não sabemos tudo, mesmo já tendo vivido várias experiências. Sede unânimes entre vós, não amaldiçoeis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E aí Paulo ele fala novamente para nós não cairmos no erro da nossa própria sabedoria e altivez de coração. Porque todas as vezes que nós temos muito conhecimento, nós enchemos o peito e falamos, não, nessa área eu domino, eu conheço. E aí está o nosso erro. E aqui Paulo ele nos alerta novamente. E principalmente, quando nós já temos experiências, quando nós já passamos por algumas situações e falamos, não, aqui eu sei, aqui eu conheço, aqui eu domino, cuidado. Nós não sabemos nada e nós não dominamos nada. Se não for o Senhor pelas nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos, diz a palavra do Senhor. A ira e a vingança pertencem a Deus, do 17 ao 21. E alguns, 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A grande mudança de mente, de atitude, de transformação e renovação é vencer o mal com o bem. Então, fazendo mal para você, dá bem para essa pessoa. Você tem que ser bênção na vida dessa pessoa. E só assim nós iremos viver e desfrutar dessa transformação de mente, transformação de atitude. Porque se não fosse assim, o maior ensinamento nós temos na cruz. Jesus. Ele era Deus, ele era Deus todo-poderoso, soberano. Ele não precisava passar por o que ele passou, mas as palavras que ele disse para nós, que está registrada, Pai,
perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi isso que Jesus falou. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa. Poderia ter saído da cruz, lá do Getsêmane mesmo, falar, não, esse negócio não é comigo não. Quando ele estava lá, suando gotas de sangue, falou, que pediu para afastar o cálice dele, poderia falar, não, esse negócio aqui não é para mim não, cada um se vire. Cada um vai se entender com Deus. Eu vou voltar para o trono da minha glória. E ir embora. Porém, Jesus, o que ele falou? Pai, foi até o final, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Portanto, aqui está o grande ensinamento para nós sermos cristão fideldigno. Porque é isso que está faltando nos nossos dias de hoje. Pessoas fideldignas. Pessoas que serão ícones nesta geração. É isso que está faltando. E o Senhor está contando comigo e com você. O Senhor está nos chamando, está chamando nós para essa responsabilidade de sermos transformados e renovados pelo poder da sua palavra. Amém? Essa é a palavra. Passo a palavra para o Eric.